Sobre Léo Ortiz. Gente, pelo amor de Deus, o Léo Ortiz já é do Flamengo, porque já está tudo acertado, segundo a fonte, e o Léo Ortiz deve vir para o Flamengo, sim. O acerto está encaminhado, de fato, com o Léo Ortiz, e a gente vinha falando aqui faz um tempo já, que havia um acordo entre Léo Ortiz e o Flamengo, o empresário dele, Paulo Pitoneira, em Flamengo. É isso aí, nação, muito bom dia para todos vocês que acompanham o nosso canal Meu Mengão React. Todos os dias trazemos as notícias e as informações do Flamengo e analisamos juntos aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui logo cedo na manhã desta quarta-feira. Hoje é dia de clássico, o Mengão entra em campo às 9h30 da noite para enfrentar o Botafogo e tem mudanças na escalação. Nós vamos analisar tudo isso no nosso canal e a chegada do Léo Ortiz, hein, meus amigos? A imprensa esportiva, vários comentaristas, vários jornalistas estão notificando, dizendo que Léo Ortiz está por detalhes, falta somente assinar, mas já está palavrado entre Flamengo e Red Bull Bragantino. Será? Vamos analisar aqui nesse momento. Chega explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 4 mil likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força da torcida do Mengão, ó. Quem torce pro Mengão em peso, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando que no final desse mês de fevereiro, dia 28, nós estaremos sorteando 2 mantos do Mengão para você que é inscrito do canal. Para isso, você precisa se inscrever no nosso canal e tem um link na descrição do vídeo onde tem as nossas redes sociais. Lá no Insta e no Twitter, que é o novo X, nós estamos começando recém. Você vai lá e já se inscreve lá e ali, ó, você consegue acompanhar, como por exemplo, todas as informações em tempo real. Olha aqui, ó, em tempo real, a gente tá começando lá, mas em tempo real você já consegue ver as informações do Mengão, tá bom? Então olha só, chega aqui e escreve nos comentários o palpite da partida de hoje. Quem vence o clássico? Flamengo ou Botafogo? Escreve nos comentários, deixa a sua opinião, cresce esse vídeo, o canal Flá TV, ESPN, João Guilherme, Vene Casagrande e Bernardo Ramos, link na descrição como créditos. Bora para as notícias do Flamengo. A novidade do treino ficou por conta de Ayrton Lucas. O lateral esquerdo já está recuperado da gastroenterite e à disposição do técnico Tite. Confere aí como foi essa atividade às vésperas de mais um clássico. Muito bem, fã de esporte, Elton Serra na disputa pelo Luiz Henrique, o Botafogo levou a melhor, agora as duas equipes se enfrentam em busca dos 3 pontos. Duelo interessante, Elton. E seria um duelo interessante se o Vinha jogasse, né? Porque o Luiz Henrique joga ali como ponta direita, né? O Vinha como lateral esquerdo, seria esse confronto dos reforços. É uma boa contratação, boa não, né? Tô usando o adjetivo errado. Uma contratação espetacular do Botafogo, porque é um jogador que tem essa perna esquerda, joga pelo lado direito, tem essa facilidade, né, de cortar para dentro e finalizar, tem o 1 contra 1, que é fundamental para abrir espaço numa defesa adversária. Faltou muito isso ao Botafogo na temporada passada, né, um jogador com essa característica, e agora o Botafogo tem 2, né, uma pena o Jefinho aí ter tido uma lesão, mas é um jogador que também é fundamental nesse sentido, né? São 2 jogadores que conseguem fazer isso muito bem, vão abastecer muito o Tiquinho Soares. Já tinha o Eduardo, né, que precisa recuperar aí o seu bom futebol. O Savarino, né, que é um jogador que também funciona muito bem como um meio atacante, ou muitas vezes um ponta. Então o Botafogo, ele consegue ter um elenco que, se o Thiago Nunes extrair o melhor, vai chegar à fase de grupos da Libertadores. É claro que vai ter compromissos difíceis até lá, mas tem condições. Enfrentando um Flamengo já consolidado, com o Tite já
conseguiu incutir, né, na cabeça dos jogadores o seu modelo de jogo, que não é tão difícil de assimilar, né? O Tite gosta muito desse jogo posicional, mas tem essa questão de saber organizar bem as peças, é um diferencial, né, do técnico do Flamengo. Confronto bem interessante para a gente acompanhar também, viu, Edu? Claro que é começo de temporada, mas são duas equipes que prometem fazer temporadas interessantes. O Botafogo apagaram o passado e precisa entrar em 2024, precisa esquecer 2023. Ainda fica um resquício de 2023 que precisa ser apagado. Eu acho que a chegada, inclusive, do Luiz Henrique ajuda a apagar isso. E quando ele entrar em campo e mostrar o diferencial que tem, acho que aí a torcida realmente vai esquecer o que aconteceu no ano passado. É difícil esquecer, mas é necessário esquecer para poder olhar para frente. E alô, torcida do Fogão, hein? Nesta quarta-feira, Aurora da Bolívia e Melgar do Peru. Daí sai o adversário na próxima fase, na segunda fase preliminar da Conmebol Libertadores. Fique ligado, então, aqui na ESPN e no Star Plus. Sobre Léo Ortiz. Olha o golaço que ele fez. Olha, ele sai, enfrenta, foi na Sul-Americana contra o América. Ele sai lá de trás e faz um gol. O Flamengo está muito próximo de anunciar o jogador, o zagueiro do Red Bull Bragantino. A novela, então, perto do final com um acordo. As informações são do colega André Hernan, zagueiro de 28 anos, que quer jogar no Flamengo e é também um pedido de Tite. Lembrando que o Pablo, que era uma opção para a zaga do Flamengo, foi exatamente pro Botafogo, né? Que golaço que ele fez, impressionante. É um grande zagueiro também com passagem na seleção brasileira, mas um bom reforço pro Flamengo. Léo Ortiz está muito perto de se tornar jogador do Flamengo, tá? Inclusive, dando devido crédito ao Sérgio Loredo, repórter que segue o Red Bull Bragantino e fala que o acerto está encaminhado, de fato, com o Léo Ortiz. E a gente vinha falando aqui faz um tempo já que havia um acordo entre Léo Ortiz e o Flamengo, o empresário dele, Paulo Pitombeira, e o Flamengo. Léo Ortiz ficou no banco do Red Bull Bragantino no último jogo que ele disputou. Inclusive, no jogo contra o Palmeiras, no meio da semana passada, Léo Ortiz cometeu uma falha, tá? Mas ele é um zagueiraço, ele é um senhor zagueiro. Então, o torcedor do Flamengo pode ficar esperançoso aí, porque a negociação está muito próxima de ser finalmente encerrada com o Léo Ortiz sendo um novo reforço da equipe carioca. Inclusive, o Mauro César, ótimo jornalista, grande amigo, trouxe mais cedo a informação de que o Flamengo, o cara é o Léo Ortiz, tá? Que o Flamengo não tentaria outro zagueiro, né? Que o cara do Flamengo, de fato, era o Léo Ortiz. E a gente vai explicar nesse vídeo como ele vai jogar, né? As possibilidades que o Tite tem com esta contratação. Lembrando que o Tite era um grande entusiasta da contratação de Léo Ortiz pelo Flamengo, tá? O Tite, inclusive, já o convocou para a seleção brasileira. Léo Ortiz é um zagueiro destro que pode jogar pelo lado esquerdo, pelo lado direito. A gente vai chegar lá, esmiuçar esse jogador, que é um jogadoraço. O falso 9 até o definiu como um camisa 10 da zaga, né? É exatamente isso. Vai melhorar muito a saída de bola do Flamengo. Destrinchando o Léo Ortiz. Léo Ortiz, gente, é um jogador que ele preferencialmente atua pelo lado esquerdo, embora seja destro, tá? Tem uma excepcional saída de bola, inclusive quando formava a zaga com Fabrício Bruno no Red Bull Bragantino, Red Bull tinha uma jogada muito forte, né? Jogava com dois laterais, o Aderlan pelo lado direito, o Edmar, o Luan Cândido pelo lado esquerdo, e aí os dois faziam lançamentos espetaculares, né? Era um time que usava muito desse artifício, era um time treinado pelo técnico Maurício Barbieri. Léo Ortiz começou a jogar tão bem que foi convocado para a seleção brasileira no lugar do Tite, pelo técnico Tite, que foi, aliás, um grande entusiasta desta contratação. Aí você pode falar assim, mas peraí, Bernardo, se ele joga pelo lado esquerdo, é ele ou o Léo Pereira? Lembrando que o Léo Pereira fez uma partida de almanaque contra o Vasco da Gama. Não, não é ele ou o Léo Pereira. Podem jogar os dois juntos, tá? Os dois juntos podem jogar. Ou seja, Léo Ortiz pode atuar pelo lado direito como um zagueiro central
deste time do Flamengo, tá certo? Para isso, veja, tem precedente, tem histórico. No jogo contra o Flamengo, por exemplo, Léo Ortiz jogou pelo lado direito da zaga, porque o Léo Realpe, que fazia dupla com ele, estava suspenso. E aí, o que o técnico Pedro Caixinha fez? Colocou o Léo Ortiz pelo lado direito, colocou o Luan Cândido, que é um lateral esquerdo, jogando como um quarto zagueiro, e o Juninho Capixaba como um lateral esquerdo. Então, ele é um jogador que dá diversas possibilidades ao técnico, que pode utilizá-lo como um zagueiro pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Não tem muita diferença para o Léo Ortiz, que é um craque da zaga. O Flamengo vai ter um zagueiro melhor do que o Rodrigo Caio, tá? E eu tô falando aqui de um Rodrigo Caio no auge, jogando bola no auge. O Léo Ortiz é um zagueiro melhor do que o Rodrigo Caio era quando chegou ao Flamengo, para você ter uma ideia do nível dessa contratação. Vale cada centavo que o Flamengo está gastando nele. E seria, de fato, temerário se o Flamengo não contratasse o Léo Ortiz, porque com as saídas de Rodrigo Caio e Pablo, o Flamengo praticamente não tinha substitutos, não tinha reservas para a zaga. Só o Davi Luiz, o Cleiton, né, podendo ser um reserva ali para o Léo Pereira, mas de fato era uma situação mais complicada ali, né? Então, com a chegada do Léo Ortiz, o que acontece? O Flamengo ganhou um zagueiro para ser titular, com o Léo Ortiz sendo, para mim, titular no lugar do Fabrício Bruno e o Léo Pereira sendo titular da quarta zaga. O Fabrício Bruno sendo reserva para o Léo Ortiz, Davi Luiz sendo reserva para o Léo Pereira. E tenho dito, é isso, o Flamengo vai jogar dessa forma, beleza? O Tite vai utilizá-lo assim, muito provavelmente. Eu não consigo imaginar o Tite fazendo com que o Léo Ortiz seja um concorrente do Léo Pereira. O Léo Pereira está jogando muita bola, inclusive o lançamento em 3 dedos que ele deu lá para o Bruno Henrique, num lance que quase resultou no gol do Flamengo, né? Num cruzamento que o Bruno Henrique deu, foi coisa linda, coisa de cinema, né? Então não dá para tirar o Léo Pereira do time, convenhamos. E quem diria, né, que o Léo Pereira seria o cara a ser hoje o titular indiscutível da zaga do Flamengo. Vale lembrar, os primeiros meses de Léo Pereira com a camisa rubro-negra, cometeu uma série de falhas ali, inclusive no jogo contra o Corinthians, na final da Copa do Brasil, no primeiro jogo, em que o Thiago Maia teve que se desdobrar para evitar um gol certo do Yuri Alberto, tá bom? O Léo Ortiz vem? Olha, estão falando que vem, né? Estão falando que vem, estão chegando a um acordo aí, Flamengo e Red Bull Bragantino, depois de uma longa novela, né, que continua. A vontade do jogador é atuar no Flamengo. Bragantino pediu uma grana muito alta, 12 milhões de euros, baixou para 10, 9, já está em 8,5, e parece que vão chegar a um acordo e o Léo Ortiz deve vir para o Flamengo. Sim, é uma tendência, é uma questão de tempo, e vai ser uma contratação importante, né, para a equipe do Flamengo, para o elenco do Flamengo. Acho caro, 8 milhões e meio de euros por um zagueiro de 28 anos, que é bom jogador, inegavelmente, boa saída de bola, jogador técnico, mas eu acho muito caro essa grana, mas o Flamengo está com dinheiro e acha que deve gastar, né? Mas ele vai ajudar o Flamengo. O Flamengo vai ficar com boas opções ali, tem o Fabrício Bruno, tem o Léo Pereira, que está jogando muito, começando muito bem a temporada, tem o Davi Luiz, tem o Cleiton, né, que é um jovem que tem poucas oportunidades, então acho que vai ser uma boa a chegada dele. Eu também estou achando essa operação muito cara, mas é um excelente zagueiro. Está falando do Léo Ortiz. É o que eu acho. Acho um ótimo zagueiro, um zagueiro que pode ajudar bastante o Flamengo. Muita boa qualidade na saída de bola, um zagueiro técnico. Mas eu acho caro, né? Mas está dentro das possibilidades financeiras do Flamengo, que hoje em dia ostenta uma condição financeira realmente privilegiadíssima, e o Flamengo vai fazer esse investimento e vai valer a pena. O Luiz Henrique jogando contra o Flamengo, ele que é cria do Fluminense, já teve bons momentos em clássicos fla-flus. Ele é um jogador que nesse primeiro momento na Europa teve alguma dificuldade de adaptação,
mas amadureceu muito, ele mesmo disse, aprendeu muito taticamente, e tomara que ele jogue esse Flamengo e Botafogo, porque vai ser mais um atrativo muito interessante, até porque o Flamengo está com problema na lateral esquerda, né? O Vinha, ele ainda não está 100%, e o Ayrton Lucas vem aí de um problema médico. Então pode ser que o Flamengo tenha um Varela improvisado lá do lado esquerdo de novo. É o que o Tite tem, é o que temos nesse momento, é o que deve estar pensando o Tite. Então vai ser bem legal, amanhã 9h30 da noite, Maracanã, Flamengo e Botafogo. Botafogo que está ali no topo do campeonato, mas o Flamengo está fora do G4. Flamengo e Vasco estão fora do G4. O Flamengo tem jogo a menos para fazer, né? Mas é uma situação realmente muito ruim e o Flamengo precisa ganhar esse jogo. E precisa jogar um futebol melhor do que apresentou contra o Vasco. Porque, na minha avaliação, o time do Botafogo é melhor do que o time do Vasco. Principalmente com essas contratações que foram feitas agora, né? O Jefinho voltando, o Luiz Henrique chegando, tem Tiquinho Soares, tem Eduardo, tem Tietê. O Botafogo é um time melhor do que o Vasco. Então o Flamengo ele vai precisar jogar mais bola. O Flamengo ainda não deu o start na temporada. O Flamengo ele está com uma carinha de 2023, mas tem tudo para ser um jogo bem legal e bem interessante nesta quarta-feira, 21h30, no Maracanã. Afinal de contas, fechou com o Ortiz? Olha, tá encaminhada a situação, hein? Ele deve vir para o Flamengo mesmo. Deve vir. Ainda tem aquele lenga-lenga, me dá mais um pouquinho aqui, me dá um dinheirinho ali, tira daqui, coloca dali, eu quero ir, não, mas por esse dinheiro não vai. Mas vai acabar vindo. Vai acabar acertando. Porque a pressão do jogador, do empresário é muito grande, o Bragantino sabe que ele não quer ficar lá, então vai manter um cara insatisfeito, ele já não quis renovar o contrato com o Bragantino, que ofereceu um enorme salário e um contrato longo de 5 anos, ele quer jogar no Flamengo. E aí os clubes vão chegar a um determinado valor ali que seja de consenso. Já baixou muito, hein? De 12 milhões de euros para 8 milhões e meio e tal, que eu repito, continuo achando muito caro, mas é o que pode rolar um negócio, né? E dentro do orçamento do Flamengo é um dinheiro que cabe perfeitamente. O De La Cruz, eu tenho gostado do De La Cruz. Eu acho que ele tem sido o ponto positivo do Flamengo nesses primeiros jogos sem graça do Flamengo na temporada 2024. O Flamengo até agora não mostrou muita coisa. Mas a gente tem que relevar que é um início de temporada e tem tudo para engrenar. Mas eu acho que o De La Cruz, ele entrou e em pouco tempo ele deu uma movimentação muito interessante ao time do Flamengo. Ele está chegando a um novo país, a um novo futebol. Ele está se adaptando, mas ele já tem feito bons jogos, ele fez um bom jogo contra o Vasco da Gama. E o De La Cruz, ele não é um craque, um jogador excepcional. Por exemplo, o Arrascaeta, ele é um craque. É um cara que desequilibra, que define um jogo, que faz uma jogada fantástica. O De La Cruz não é isso, mas o De La Cruz é um jogador eficiente, moderníssimo, um jogador versátil, um jogador intenso e um jogador de boa técnica, de muita movimentação. Então o De La Cruz ele é um grande jogador e ele vai ajudar muito o Flamengo, você pode ter certeza disso que eu estou falando. Gente, pelo amor de Deus, o Léo Ortiz já é do Flamengo porque já está tudo acertado, segundo a fonte da Raíssa Simplício. Só falta a assinatura dos diretores do Red Bull Bragantino. É o que falamos aqui, ele vem, né? Faltam detalhes e o detalhe aí é a assinatura. E a Raíssa Simplício é muito bem informada, é uma profissional que merece todo o respeito, toda a credibilidade. Então, se a Raíssa falou isso, a galera pode acreditar. Maravilha? João, você acha que o Tite vai dar certo no Flamengo? Abraços, Emilson Ribeiro. Acho que vai, cara.
Acho que vai. Ele tem tudo para dar certo no Flamengo, né? Ele tem um grande elenco, ele tem liderança, ele é um grande treinador, a gente não pode negar isso. Eu acho que tem tudo para dar certo. Tudo para dar certo. E acredito que vai dar certo. Dar certo, o que é dar certo? É ganhar títulos, é chegar a finais, é jogar um bom futebol. E eu acho que ele tem condições de fazer isso, dirigindo o Flamengo. João, com a chegada do Léo Ortiz, talvez o sistema 3-4-3 seria melhor? Qual a sua visão, João? Eu acho que pela quantidade de grandes jogadores que o Flamengo tem no meio campo, o Flamengo tem Pulgar, o Flamengo tem Gerson, o Flamengo tem De La Cruz, o Flamengo tem Arrascaeta, o Flamengo tem o Alan, né? O Thiago Maia continua por lá, o Vitor Hugo é promissor, o Matheus Gonçalves é muito talentoso. Eu acho que dificilmente o Tite vai usar isso, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade, você usar ali 3 zagueiros, eu não descartaria não. Mas acho que o Flamengo jogará com 2 zagueiros. E o Léo Ortiz vem para ser titular. Aí é que está o detalhe, porque o Léo Pereira está começando muito bem o ano. Como é que vai tirar o Léo Pereira do time? E o Fabrício Bruno é um grande zagueiro. Eu acho um dos melhores zagueiros brasileiros. Luiz Soares elogiou muito, falou que foi o melhor zagueiro que ele enfrentou aqui no Brasil. Ele é rápido, ele é firme, ele pode não ser muito técnico, mas ele é muito rápido, se posiciona muito bem. É um xerifão, acho um bom zagueiro, o Fabrício Bruno. Vai ser uma briga boa ali na defesa, né? E é isso aí. Tem muitos jogos, tem jogadores que vão sair para seleções e é importante a chegada dele. Falando de mercado da bola, porque Rafael Brandino, empresário de Igor Coronado, jogador que a torcida do Flamengo faz campanha no Twitter pedindo contratação, vem, será que vem? O Rafael Brandino, que é o empresário do jogador, deu uma entrevista à jornalista Raíssa Simplício e disse o seguinte: nós nunca oferecemos o Igor ao Flamengo, nunca falamos com ninguém do Flamengo, apenas minha mãe, Deise Brandino, e eu, Rafael Brandino, temos autorização para falar em nome de Igor e nós não autorizamos ninguém a oferecer ou a negociar pelo Igor Coronado. Essas notícias de que ele foi oferecido, que está sendo oferecido insistentemente, nos causou muita estranheza. Ou seja, o Rafael Brandino está desmentindo o Globoesporte.com, notícia que o próprio Globo Esporte trouxe, que o jogador foi oferecido ao Flamengo e o Flamengo não quis abrir negociação, não vê como prioridade a contratação desse jogador por agora. Xiii! Então fica aí o lado do jogador, repito, entrevista dada à jornalista Raíssa Simplício. Vamos falar de Flamengo e Botafogo nessa quarta-feira, porque o Tite definiu em treino nessa terça-feira a escalação do Flamengo para pegar o Botafogo. Será que tem mudanças? Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. Dupla de ataque, Everton, Cebolinha e Pedro. Então, a única mudança em relação ao time que pegou o Vasco no domingo é o retorno do Varela à lateral direita e o retorno do Ayrton Lucas à lateral esquerda. Lembrando que o Ayrton Lucas foi desfalque por conta de uma gastroenterite. E agora ele volta ao time do Flamengo, porque ele treinou normalmente nessa terça-feira, está à disposição. Botafogo não terá Jefinho, tá? Desfalque importante aí, é um jogador que vinha se destacando, porém, Luiz Henrique deve ser relacionado, o jogador foi apresentado hoje, e deve ser relacionado para pegar o Flamengo nessa quarta-feira. Mas eu acho que o mais importante, entre aspas aí, o que mais preocupa o torcedor alvinegro é a ausência do Jefinho, que é um jogador que já estava entrosado, já vinha jogando bem com a camisa do Botafogo. O Luiz Henrique é um baita jogador, inclusive o Flamengo estava atrás dele, mas é uma incógnita como será a estreia dele, não tem como saber. Vinha, nesse momento, não tem condições de jogo, ou seja, está fora do duelo com o Botafogo. A expectativa é que ele seja relacionado no sábado para pegar o Volta Redonda, e aí seria o primeiro jogo dele sendo relacionado com a camisa do Flamengo, ele que está recuperado de um problema no joelho que ele sofreu ainda lá no começo de dezembro, mas agora está recuperado, vem treinando bem aí com os demais jogadores do Flamengo. Thiago Maia e Mateuzinho não treinaram com os demais jogadores nessa terça-feira, ficaram na parte interna do ninho do urubu, tá?
Ou seja, a questão do Thiago Maia, assim, o Mateuzinho se tornou novela porque ele chegou aí pro Corinthians, voltou, recusou o Bragantino, teve Botafogo, beleza. Agora, a situação do Thiago Maia é assim, a que mais incomoda, a verdade é essa, porque o Flamengo não está próximo de vender o jogador internacional, muito pelo contrário, a informação que eu tenho é que está estagnado, está na mesma, ainda tem interesse do Inter, ainda tem interesse do Thiago Maia em ir para o Internacional, mas o Flamengo não vai facilitar a vida do Internacional. É uma situação que me chama mais atenção. Já o Mateuzinho é algo bem encaminhado, o clube já trocou minuta de contrato, o Flamengo exigiu cláusula de multa de 25% na parcela se o Corinthians atrasar a parcela. Então é algo que já está, digamos assim, avançado e próximo de acontecer a qualquer momento. Já o Thiago Maia está longe de acontecer. Tudo bem, amanhã, quarta-feira, pela manhã, tudo pode mudar, tudo pode avançar de uma forma absurda. Mas hoje, eu não vejo nenhum problema o jogador treinar e ser relacionado. Na minha opinião, tinha que ser relacionado. Mas, enfim, pelo visto, os dois estão fora do jogo contra o Botafogo. Então tá aí, nação, essas foram as informações do Flamengo e essa é a provável escalação para a partida contra o Botafogo, hein? Mengão tá escalado, tivemos aí o goleiro Rossi, na zaga Léo Pereira e Fabrício Bruno, nas laterais Ayrton Lucas, que está voltando na última partida contra o Vasco, ele não jogou, ele teve problema de gastroenterite, né? E está voltando agora nessa partida. Varela, no meio de campo, quarteto fantástico com Gerson, Eric Pulgar, De La Cruz e De Arrascaeta, e lá na frente Everton, Cebolinha e Pedro. Então essa é a provável escalação do Flamengo para a partida de hoje. Agora é o seguinte, nação, vá rapidinho nos comentários e escreva aí o seu palpite para essa partida, para o clássico de hoje. Vamos ver o que vai acontecer. É importantíssimo que o Flamengo consiga uma boa vitória nessa partida, já para pegar embalo no Campeonato Carioca e também subir um pouco na tabela de classificação do Campeonato Carioca. E aí, vamos ver se vai ter alguma novidade mais hoje, durante o percorrer do dia, sobre o Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz que, como vimos aí nas matérias, os jornalistas falando que já está praticamente tudo apalavrado. Vamos ver o que vai acontecer, mas provavelmente sim, ele vestirá a camisa do Mengão. Tamo junto, nação, obrigado por você estar aqui. Não se esqueça, ó, segue a gente lá nas redes sociais, o link tá aqui na descrição do vídeo, é só você ir lá, clica lá, segue a gente no Insta, segue a gente lá no Twitter, novo X, pra você ficar ligado sempre também nas informações do Mengão, tá bom? Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.